Bom dia, irmãos e irmãs. Domingo, dia de devoção comunitária. Domingo, o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. Eu estava olhando essas crianças aqui à frente e fiquei preocupado. Nenhum adulto com elas. Aí depois eu vi o pastor Guerra. Então elas estão bem cuidadas aqui, bem cuidadas. Muito bom nós podemos estar juntos. Às vezes as pessoas imaginam igreja como um programa, não como uma família. Às vezes imaginam igreja como uma opção, não como um estilo de vida. Jesus nos colocou juntos como uma família, como um estilo de vida. Nós fomos criados para estarmos juntos. Isso que nos fortalece, aquece o nosso coração, nos aproxima para nós percebermos as necessidades uns dos outros e podemos ajudar uns aos outros. Então é um privilégio nós estarmos aqui, mas as Escrituras também falam que é Deus quem nos convida. Para além do programa, uma presença, a presença de Jesus aqui conosco. Então a nossa oração é para que cada um possa perceber Jesus presente nas orações, nas canções, no silêncio, na mensagem, na face do outro irmão. Perceber a presença de Jesus. Quero convidar você para esse momento inicial de oração em silêncio. A gente passou a semana nas nossas demandas e afazeres. Talvez nesse momento de oração a gente possa fazer um inventário e falar: Senhor, me perdoe porque essa semana fiz isso, porque essa semana passei distraído, nem lembrei do Senhor. Perdão porque eu tive a oportunidade de fazer o bem, mas me omiti. Perdão porque o mal que eu deveria conter, não consegui e extravasei. E todas as vezes que nós confessamos, nós lembramos da certeza do perdão de Deus, porque nós temos um advogado, Jesus Cristo, que intercede por nós e nos purifica. Então quero convidá-los para esse tempo de oração silenciosa no início da nossa celebração. Pai querido, desde o amanhecer até o entardecer, todos os dias nós temos desfrutado da Tua presença, da Tua companhia. Às vezes nos damos conta, às vezes distraídos nem percebemos. Às vezes intencionalmente cultivamos essa presença, às vezes por conta das nossas demandas, nem lembramos. Mas nunca nos faltou o Teu cuidado, a Tua provisão, o Teu amor,
a tua bondade. Desde que nascemos, o Senhor nos acompanha com graça, misericórdia, restauração, cura, milagre, direção. Obrigado porque a nossa biografia é permeada pela tua presença e recheada pela tua bondade. O Senhor é bom, o amor do Senhor dura para sempre, a fidelidade do Senhor não tem fim. E é nessa verdade que nós descansamos, não nos nossos esforços, capacidades e méritos em alcançar alguma coisa, mas aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz, o perdão e a nova vida. Por isso nós estamos aqui como irmãos e irmãs, discípulos e discípulas do Senhor, reunidos para expressar de todo o coração a nossa gratidão, de podermos ser lembrados da nossa identidade de filhos e filhas amados do Senhor, sermos lembrados da nossa missão de pregar o Evangelho e fazer discípulos do Senhor, sermos lembrados do nosso destino, a ressurreição, a eternidade com novo céu e nova terra. Obrigado por esse teu amor tão grande, profundo, que sempre nos alcança, onde estamos, do jeito que somos. Recebe então a nossa gratidão. Tudo nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los para ficar em pé e vamos cantar este hino.
Vamos nos sentar. Hoje nós temos a participação do Coral da Geração de Ouro para nos inspirar nesse culto da manhã. Uma pessoa inocente ora pedindo justiça. Salmo 17. Ó Senhor Deus, atende o meu pedido de justiça. Escuta o meu pedido de ajuda. Ouve a oração que faço com sinceridade. Tu julgarás a meu favor, porque sabes o que é direito. Tu conheces o meu coração e de noite me visitas. Tu tens me examinado profundamente e não encontraste em mim nenhum desejo mau. Não digo coisas que te desagradam como os outros fazem. Tenho obedecido às tuas leis e tenho procurado não agir como os violentos. Tenho andado sempre nos teus caminhos e nunca me desviei deles. Eu oro a ti, ó Deus, porque tu me respondes. Por isso, ouve e escuta as minhas palavras. Mostra o teu amor maravilhoso, ó Salvador. Ao teu lado, estou livre dos meus inimigos. Protege-me como protegerias os teus próprios olhos, e na sombra das tuas asas, esconde-me dos ataques dos maus. Inimigos violentos estão ao meu redor. Eles não têm pena de mim e falam com arrogância. Eles me seguem de perto e agora estão em volta de mim, esperando o momento de me derrubarem. Eles são como leões escondidos, esperando por mim, prontos para me despedaçar. Vem, ó Senhor Deus, enfrenta os meus inimigos e acaba com eles. Com a tua espada, salva-me dos maus. Ó Senhor Deus, livra-me daqueles que nesta vida
têm tudo o que querem. Castiga-os com os sofrimentos que tens guardado para eles, que haja bastante castigo para os seus filhos, e ainda sobre para os filhos dos seus filhos. Mas eu te verei, pois tenho vivido corretamente, e quando acordar, a tua presença me encherá de alegria. Amém.
Alô, som. A vovó vai descer e vai chegar aí. Quero convidá-los a assistir um vídeo para o nosso momento missionário. Só um pouquinho. Irmãos da primeira igreja de Campinas. Aqui é o missionário Marcos Oliveira e nós estamos arrumando aqui a quadra da Missão Sena, porque teremos hoje um café da tarde para as travestis que nós atendemos aqui. Nós teremos um acampamento que vai ser no Espaço Shalom, em Jacareí, onde iremos levar 25 travestis para serem abraçados, para ouvirem da palavra de Deus e assim terem as suas vidas ressignificadas através da boa notícia do Cristo. Então, nós contamos com a ajuda dos amados irmãos. A igreja, a Primeira IPI de Campinas, é uma das nossas parceiras e tem sempre nos ajudado. Então, eu já quero agradecer vocês por tamanha generosidade. Porque assim poderemos levar dignidade a pessoas tão sofridas e marginalizadas e principalmente levar Jesus para essas pessoas. Muito obrigado. Irmãos, é mais um grande desafio. No dia 5 de junho, eu estarei viajando para a Índia, para conhecer de perto a realidade da Good News Center, uma missão que já atua há 30 anos na Índia, trabalhando com orfanato, com escola para crianças carentes, distribuição de Bíblia, plantação de igreja, discipulado e num contexto de perseguição. Então, eu fui convidado para ser um apoiador desta missão, tanto divulgar como conseguir captação de recursos para esses trabalhos de extrema relevância. E também eu gostaria de convidar vocês a estarem comigo nessa viagem. Um pedacinho da Primeira IPI de Campinas, atravessando o oceano para assim ser bênção, para aquelas pessoas que vivem num contexto tão complicado. Então, mais uma vez eu conto aí com a ajuda dos irmãos. Deus os abençoe.
Bom dia. O discípulo de Jesus, ele é um missionário. E ele se envolve em missões de 3 formas: orando, contribuindo e sendo um missionário, aonde estiver. Então você é um missionário, uma missionária na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, andando pela rua, conversando com as pessoas, na padaria, aonde você está, você é um missionário de Jesus. O missionário também ora por missões, ora pelos projetos do Marcos. Marcos é um parceiro da nossa igreja que trabalha como missionário numa região muito complicada em São Paulo, uma região esquecida pelo poder público, uma região esquecida muitas vezes pelo poder do evangelho, que é a região da Cracolândia. Ele trabalha ali com pessoas marginalizadas, pessoas que precisam do evangelho tanto quanto nós. Então, já que a gente não consegue chegar pessoalmente lá, fisicamente lá, a gente pode chegar ajudando o Marcos nesse projeto dele, orando por esse projeto dele e também contribuindo financeiramente. Nós começamos semana passada e vamos encerrar hoje a contribuição para esses 2 projetos do Marcos: o acampamento com as travestis e também a viagem que ele fará para a Índia. Aí no banco tem um envelopinho azul, e se você quiser contribuir, você pode fazer isso especificamente para esses 2 projetos do Marcos, usando um envelopinho azul. Se você prefere fazer via Pix, a gente orienta para que essa oferta específica contenha 20 centavos de dígito para a identificação da tesouraria, e assim a tesouraria dá o encaminhamento correto. Então, por exemplo, se você vai ofertar R$70, coloque lá R$70,20 no seu depósito, no seu Pix, para que a tesouraria possa identificar essa oferta como sendo específica para esta finalidade. Então, que Deus abençoe vocês e sigam sendo missionários onde estiverem, orando e contribuindo. Que Deus abençoe. Vamos ficar em pé e cantar esse hino. Durante esse hino também nós temos o momento para trazer nossos dízimos, ofertas, a oferta missionária aqui à frente. Você
Você pode sentar. Uma vez eu fui abordado num shopping e a pessoa perguntou: você quer um brinde? Bom, hoje não, mas aos 17 anos até copo d'água estava valendo. Eu falei: quero. Então, passa em tal lugar, tal horário. E eu fui. Na verdade não era bem um brinde, eles estavam vendendo um curso. Você já passou por isso? Passado alguns anos, de novo num shopping. Já era casado com a Andréia. Você quer um brinde? Eu, já conheço. Daí ela falou: é uma churrasqueira. Eu, opa, churrasqueira não é um brinde. Churrasqueira é o item de necessidade básica, né? Pelo menos para a gente do sul. Eu falei: claro. Então passa em tal lugar, tal horário. E adivinhem, era a venda de uma parte de um apartamento no Uruguai. Mas eu estava focado no brinde. Passa 15 minutos, 30, 40, e eu resistindo todas as investidas do vendedor. Falei: Andréia, nós vamos sair com essa churrasqueira. E ficamos horas, né? Horas, até que ganhei de um vendedor no cansaço. E ele falou: leva a churrasqueira, não vou conseguir vender para você. Depois de 80 horas ouvindo aquilo, saí com a minha churrasqueira. Mas você já passou por isso? De você imaginar que é uma coisa e é outra? De você imaginar que é um brinde, é um curso, que você imaginar que é um presente, mas é uma venda, de você imaginar que é uma coisa boa, mas de repente é uma armadilha, ou de você não compreender exatamente do que se trata. Eu gostaria de falar sobre isso nessa manhã, porque há séculos as pessoas não têm compreendido exatamente o que é o Evangelho. Imaginam algo, mas às vezes não se dão conta do que é o Evangelho, do que significa ser cristão e quem é Jesus. O texto nessa manhã está na carta aos Romanos, capítulo 1, do versículo 1 a 7. Vamos orar? Pai querido, nós pedimos que o Teu Espírito, que inspirou essas sagradas palavras, também nos ilumine nessa manhã. Que o Teu Espírito e a Tua Palavra nos transformem, nos curem, nos ensinem, nos corrijam, gerem vida no nosso coração, nos tornem mais parecidos com Teu Filho amado Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao 7, diz assim a palavra: Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo essa carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus por meio dos seus profetas e escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, sua ressurreição provou, com grande poder, que ele é o Filho de Deus. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo, para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a Ele. Entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo.
Por isso, eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, a todos vocês a quem Deus ama e a quem tem chamado para serem o seu próprio povo, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Assim, Paulo inicia essa sua carta. Bom, a carta aos Romanos, ela tem gerado impacto ao longo da história, em momentos muito especiais, de uma transformação. Aconteceu isso há 1500 anos atrás com um dos pais da igreja chamado Agostinho. Quando ele se encontra com essa carta de Romanos, algo muda no coração dele. E ele se torna o principal teólogo e pastor da sua época. 1000 anos depois de Agostinho, Lutero, o grande reformador, foi impactado com essa carta. E ele nunca mais foi o mesmo. Ele entendeu quem é Jesus, o que é o Evangelho e quem ele era diante de tudo isso. E a partir daí, a gente percebe um grande movimento de Deus, que a gente chama de Reforma Protestante. 500 anos depois de Lutero, Karl Barth, o grande teólogo suíço, também, ao ler e ser impactado por essa carta, causa uma revolução na interpretação das Escrituras e da fé cristã, combatendo aquilo que se chamava de liberalismo e trazendo de volta a igreja para o centro, para o Evangelho. Quando Paulo escreve essa carta, ele também tem isso em mente. Duas coisas, que essa carta vai gerar um impacto. Porque, em segundo lugar, ela é uma explicação detalhada, precisa, consistente do que significou a morte de Jesus. A carta aos Romanos é considerada a obra principal, por assim dizer, do Novo Testamento, de consistência, de explicação, de clareza, de mostrar o que realmente Jesus estava dizendo, com o que ele quis dizer com o Evangelho, o que ele quis mostrar com a sua morte. Essa carta foi escrita aproximadamente 30 anos depois da morte de Jesus. E o número de comunidades cristãs, elas estavam se multiplicando. Mas havia muita incompreensão, havia compreensões mais superficiais, haviam distorções. E agora, uma comunidade dos discípulos de Jesus se forma em Roma, o centro do poder, onde mora o imperador do Império Romano, cujo império havia se espalhado por toda aquela região, aquele mundo chamado assim, aquele mundo conhecido do Mediterrâneo. E Paulo então escreve essa carta para dizer o que realmente significa a vida com Deus, a vinda, vida, morte e ressurreição de Jesus, para que eles não tivessem dúvidas. Bom, geralmente nas cartas Paulo ele é conciso e ele diz: eu, servo de Jesus, escrevo aos irmãos de tal lugar. Mas essa introdução à carta aos Romanos é uma introdução bem mais ampla. E já no começo, ele quis mostrar para aqueles irmãos do que ele queria tratar, de quem é o centro daquilo que ele vai expor.
E assim Paulo escreve essa carta aos irmãos de Roma, irmãos que ele não conhecia, ele ainda não havia estado em Roma, mas havia esse desejo de em algum momento estar lá. E ele escreve essa carta para esses irmãos. Bom, eu quero destacar algumas coisas nessa carta, nesse texto de hoje de manhã, mas me deter mais do que isso tem para nos dizer hoje. Eu fico imaginando Paulo escrevendo aos campineiros. Eu, Paulo, servo de Cristo, escrevo essa carta aos irmãos e irmãs da igreja de Campinas. E não digo a nossa igreja local, primeira igreja Presbiteriana Independente, mas a igreja de Campinas, porque é assim que era pensado o cristianismo, né, no início. A igreja da cidade, aos irmãos e irmãs que estão naquela cidade específica. Bom, a primeira coisa é que Paulo se identifica quem ele é. Ele é um servo e ele é um apóstolo. Ou seja, Paulo, ele não vê o evangelho ou a mensagem de Jesus como algo a ser consumido, como um produto a ser comprado, como um bilhete a ser adquirido. Ele vê como um reino a ser servido. E isso parece que já inverte a mentalidade nossa no Brasil sobre o que é evangelho. Paulo se vê como um servo, não como um usuário da relação dele com Deus. E ele também se vê como um apóstolo, alguém que está em missão. E não alguém que ganha um presente e deita em berço esplêndido, esperando sei lá o quê. Essas duas palavras, servo e apóstolo, moldam então a identidade de Paulo. Ele foi chamado por Deus, não porque ele era legal, mas porque Deus tinha uma missão para ele. E a salvação que ele recebe é para ele servir e não para ele usufruir das benesses, que são muitas, que Deus dá. Às vezes, nós confundimos algumas relações e invertemos algumas relações. Por exemplo, filho dando bronca no pai, filho dando bronca na mãe. Embora isso seja muito comum hoje, imaginando que não, agora as relações são horizontais, temos os mesmos direitos, então agora isso acontece. Inversão. De você não compreender o seu papel, a sua função, a sua identidade, de um funcionário falar para o patrão: olha, fecha aí que eu estou indo embora, que eu tenho, hoje é sexta, afinal de contas, então tenho chopp no Giovanetti. Não que eu saiba o que é isso, certo? Mas aqui na igreja tem quem saiba. As inversões. Paulo deixa muito claro que ele entendeu a sua identidade. Segundo, ele fala do evangelho. Um evangelho que não é nada novo. Ele diz, é uma coisa antiga. Isso já foi profetizado há muitos e muitos séculos atrás, ou seja, Deus não chegou agora na história da humanidade. Deus está antes da história da humanidade. Deus não existe em função da humanidade. Deus não veio para me fazer feliz. Deus veio para revelar o seu amor e o seu propósito.
Mas Deus não vive em função de me fazer feliz. Essa visão assim hedonista, individualista, Deus é meu, Deus vai me dar vitória, Deus vai me dar isso, Deus vai me dar aquilo, sou filho do rei, eu declaro isso, eu reivindico aquilo, exijo o que é meu por direito, sabe? Esse tipo de palavreado não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho é uma notícia antiga, daquilo que Deus está fazendo desde o início, que é consertar a burrada que a gente fez lá atrás, de transformar aquilo que a gente colocou uma semente de morte e destruição, novamente uma semente de vida e restauração. Deus está empenhado em transformar todas as coisas, reconstruir aquilo que nós, seres humanos, que nos achamos inocentes e injustiçados, causamos. E ele fala que esse Evangelho, que é antigo, tem a ver com a presença dele na história, não somente no início, na criação, ou no fim, na ressurreição, novos céus e nova terra, mas na história de nós humanos, pela presença de Jesus, seu Filho, que vem, vive a nossa vida, morre por causa dos nossos pecados, mas ressuscita. Em terceiro lugar, ele fala justamente desse homem, Jesus Cristo, que no início foi compreendido ou percebido como um mero rabino, aí começou a fazer milagre, era um rabino que fazia milagre. Depois começou a ficar popular, foi identificado como uma ameaça para a religião oficial, uma ameaça para o império, e por fim foi morto. Mas que Paulo aqui diz, ele é de uma linhagem dupla. Pelos seres humanos, ele é filho de Davi. Ele é da linhagem real mais antiga. E aqui percebam, Paulo está escrevendo para os irmãos em Roma. Ele está dizendo, tem um rei de uma linhagem mais antiga do que esse que está aí no trono de Roma e que se acha imperador. É uma bomba esse tipo de palavra, uma bomba. Obviamente os discípulos de Jesus foram perseguidos depois, porque eles insistiram em reproduzir essa fala, dizendo, não, Jesus é o rei, Jesus é o Senhor, e não o imperador. Mas também pela linhagem divina, ele é o Filho de Deus que sempre existiu, desde o começo. Ele é a palavra original que criou todas as coisas. Homem e Deus, um único ser. Paulo fala que ele tinha percepção disso e foi chamado para proclamar essa mensagem para todas as pessoas. Não tem mais agora um povo restrito. Israel não é mais o povo exclusivo de Deus, mas o povo de Deus é a igreja, a comunidade dos discípulos. Todos aqueles que foram alcançados pelo Evangelho tiveram suas vidas transformadas. E ele encerra esse trecho, essa introdução, com a saudação graça e paz. Nessa semana, no curso do Núcleo de Espiritualidade e Arte, que nós estávamos fazendo, a contemplação de um texto, então, alguém partilhou das dificuldades que esse tem sido talvez o ano mais difícil a ser enfrentado. E geralmente a gente pede para Deus aliviar, mas às vezes isso não acontece, já percebeu? E às vezes nós ficamos na dúvida, mas por quê? Deus não nos oferece conforto e facilidade, Ele nos oferece graça e paz. Ele não nos oferece felicidade e conforto, Ele nos oferece graça e paz. Ele não nos oferece alívio e tranquilidade, Ele nos oferece
graça e paz. E há uma função pedagógica de Deus. Bom, nós temos aqui algumas pessoas que fazem academia. Tem o meu amigo fitness Luiz aqui, que mudou o treinamento e agora ficou mais fortinho. Mas se você quiser ficar mais forte, a única forma é aumentar a carga e não diminuir a carga. Se Deus quer nos tornar mais fortes, e talvez essa não seja uma palavra que você gostaria de ouvir, Deus aumenta a nossa carga para nós sermos mais resistentes. Mas aí, quando vem uma situação mais difícil, nós estamos mais fortes. Ninguém vai na academia e fica feliz, puxa, hoje levantei 10, ontem levantei 20, nossa, hoje eu consegui levantar 10, espero amanhã levantar 5 quilos. Isso é facilidade, alívio, conforto. Não, a gente está lá assim, ontem levantei 10, hoje eu consegui 10 quilos e meio, porque sabe, né? Não é tão fácil assim. Amanhã espero levantar 11 e você vai ficando mais forte. Deus nos dá a graça, a capacidade de enfrentar tudo e paz, a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Então, se você está enfrentando uma situação difícil, como Paulo estava, e no caso do Paulo foi progressivamente complicando, ficando mais difícil, mas ele se tornando cada vez mais forte, pense que Deus está empenhado em te transformar numa pessoa mais forte, mais resistente, melhor, e não numa pessoa mais fraca, encostada, sem nenhum probleminha. Deus nos prometeu graça e paz. N.T. Wright, ao comentar esse texto, ele escreve assim: o Evangelho não é como uma propaganda de um produto que vamos querer ou não. Ele está mais para uma ordem que vem de uma autoridade, que seríamos tolos se nós resistíssemos. Então eu quero fazer 3 aplicações a partir dessa palavra. Primeiro, sobre nós. Paulo escrevendo aos irmãos e irmãs de Campinas: lembrem, vocês são servos, não consumidores, não espectadores, não membros de um clube, sócios de um clube. Vocês são servos, assim como eu sou servo. Nós somos chamados para servir a Jesus e não nos servirmos dele. Há uma mentalidade invertida no nosso tempo. Nossa identidade é identidade de servos. E o termo que Paulo usa significa um servo que de alguma forma faz tudo sem ter nenhuma dignidade, sem esperar nada em troca. Como é difícil às vezes o convívio em igreja, não na nossa que é perfeita, mas em outras, na Lua, Marte, Vênus, quando a gente pede uma coisa e não posso, não posso. Então alguém fala: mas eu trabalho. Mas todo mundo trabalha, mas eu tenho casa para cuidar. Todo mundo tem. Mas eu tenho isso. Todo mundo tem. Eu não sei, quem sabe o ano que vem, daqui 2 anos, 3 anos. Estou orando por um ministério. Há quanto tempo? 115 anos. Deus ainda não me falou. Se Deus não falou, pergunta para mim que eu arranjo uma coisa para você fazer. Depois que Deus te falar, aí você muda, deixa de me seguir, segue o que Deus falou.
Mas sabe, se sentir mais como sócio proprietário de um clube. Nossa, o que o clube está oferecendo aqui? Nossa, não tem isso. Vou falar para o pastor, que é encarado como um diretor de clube, que tem a função de fazer tudo funcionar para me deixar feliz e satisfeito. Pessoal, crentes de Marte, Vênus, Lua, esqueçam disso. Somos todos servos. Você é igualzinho o seu irmão, sua irmã aqui. Todo mundo é convidado a servir. Todo mundo. Ninguém aqui é convidado a ser servido. Essa é a inversão. E Paulo escreve para os irmãos de Roma. E Roma era a grande metrópole. Tinha de tudo, mais de 1 bilhão de habitantes, segundo os historiadores, naquela época. Você imagina? Tinha entretenimento, tinha Giovanetti, tinha entretenimento de tudo quanto você imagina. Ninguém queria servir, porque Roma era uma sociedade de escravos, e isso era inferioridade. Então ninguém queria ser escravo, ninguém queria servir. Todo mundo queria ser senhor e ter escravos, inclusive os cristãos daquela época. Mas Paulo escreve: olha, eu sou servo porque o meu Jesus foi servo. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar sua vida, para salvar muita gente. Jesus veio para morrer, voluntariamente, por causa do meu mal, do teu mal. E assim naquela cruz, voluntariamente nos perdoar. Deus condena o nosso pecado naquela cruz, e em Jesus nos dá o perdão e a salvação. Mas não para nós sermos donos, mas para nós sermos servos. O reino de Deus é assim. Então, a primeira coisa que a gente precisa ajustar é: todos nós somos servos e precisamos estar à disposição de Deus, do reino, da comunidade de fé. Não é uma opção, é uma forma de existir como discípulo e discípula de Jesus. Se você tiver que alterar alguma coisa, altere as outras coisas, mas não isso. Segundo lugar, ele fala sobre o Evangelho, e o N.T. Wright, ele é muito assertivo, dizendo que o Evangelho não é um produto que a gente vende, e parece que no fundo é assim que a gente aprendeu, né? Quando eu era criança, a gente aprendeu a evangelizar assim: aceita Jesus para você ir para o céu. É a venda de um produto, sabe? Olha, se você aceitar Jesus, eu quero ler os seus benefícios aqui, esse. E qual o preço? Não, é de graça, bobo. Sabe? A gente leva o Evangelho como um produto. O Evangelho nunca foi e nunca vai ser um produto. O Evangelho é uma declaração. Esse mundo tem um rei, e você precisa se submeter, se você tem juízo. O Evangelho é uma palavra de autoridade. Ele não é uma opção, ele é uma declaração que questiona a gente. Não é um bilhete premiado: puxa, consegui, agora estou livre do inferno. O Evangelho não é isso. O Evangelho é a boa notícia de que Deus veio em nossa direção para nos salvar para um reino. E a declaração do Evangelho é essa: Jesus é Senhor, não o Papai Noel e nem o gênio da lâmpada. Jesus é um Senhor, um Rei. Por isso, os cristãos da antiguidade começaram a proclamar o Evangelho com essa palavra, como uma nova notícia de autoridade, e começou a dar problema. Porque eles não vendiam o Evangelho como um produto que as pessoas comparavam se é legal ou não, que benefício vai trazer. Eles proclamavam o Evangelho como a notícia do Rei verdadeiro, dizendo: ou vocês se submetem, ou vocês estarão perdidos. E é por isso que os cristãos da antiguidade foram perseguidos, e nós perseguimos. É uma inversão de mundo.
Os cristãos da antiguidade eram perseguidos porque eles proclamavam o evangelho como a notícia de um rei, não como um produto baratinho. É tudo ou nada. Hoje parece que tem que maquiar, a igreja vira entretenimento, bonita, para maquiar bem o produto, para a pessoa adquirir esse produto. E ainda ela exige o pós-venda, dizendo: olha, eu aceitei Jesus, mas não está funcionando isso, eu preciso que você conserte. Sabe, como se o evangelho fosse um produto. O evangelho é uma declaração para esse mundo, de que esse mundo tem um rei verdadeiro, e quem tem juízo precisa se dobrar a esse rei verdadeiro. E para os primeiros cristãos que receberam essa notícia em Roma, dizer que o rei verdadeiro não era o imperador César, era encrenca na certa. Mas foi isso que eles fizeram. E foi o período de maior expansão do cristianismo na história. E por fim, ele fala de Jesus. Ele não fala de Jesus como meu amiguinho, que é legalzinho comigo. Ele não fala de Jesus um fofo, um bichinho de pelúcia, ou como uma televangelista do nosso tempo falou: Jesus é tão gostosinho quanto marshmallow. Jesus não é um bichinho inofensivo, não é um pet que você faz carinho para ele ficar feliz. Jesus é um rei. Jesus é um rei, e não é ele que se curva diante da gente. Somos nós que fomos convidados a nos curvar diante dele e reconhecer: esse é o rei verdadeiro. E quem vai voltar, Jesus, ele volta como um rei, reivindicando posse de absolutamente tudo. Nós reconhecemos a bondade desse rei, que ao invés de nos castigar e nos destruir, resolveu nos salvar, nos restaurar e nos fazer herdeiros de tudo aquilo que ele conquistou, e nos convidar para reinarmos com ele. Mas ele continua sendo um rei, nada menos do que isso. Nessa manhã, eu gostaria que todos nós ouvíssemos essa palavra aos Romanos, de Paulo nos escrevendo, dizendo: olha, vocês precisam ajustar a compreensão de vocês do que significa ser um cristão, o que é o Evangelho e quem é Jesus. E se nós, assim como os nossos irmãos do passado, seja Agostinho, Lutero, Karl Barth e tantos outros, realmente abrimos o coração e fomos transformados por esse Evangelho, nós vamos experimentar tudo aquilo que Deus preparou para nós como igreja. E esse mundo vai conhecer o poder de Deus, quem Jesus é, o impacto do Evangelho e o que significa ser um cristão. O projeto de Deus não é construir denominações, espaços gostosos, programa para a gente. Deus não está empenhado nessas coisas. Deus está empenhado em formar novos seres humanos, parecidos com o Filho dele. Isso é a salvação que Deus nos prometeu. E Paulo encerra. Eu gostaria de encerrar também pedindo a Deus que Deus nos dê graça e paz. Graça e paz. Quero convidar você a saudar então quem está perto de você com essa saudação e encorajar o seu irmão. Fica firme. Graça e paz transborde na tua vida. Graça e paz. Nada de conforto, nada de facilidade, mas graça e paz é o que o Senhor nos promete. Vamos ficar em pé, cantar
este hino da nossa tradição. Você pode sentar. Quero convidar o conselho para estarmos juntos aqui. Nós vamos partilhar dessa dádiva, a mesa do Senhor. Jesus é o verdadeiro anfitrião. Embora como pastor eu esteja oficiando, mas o verdadeiro anfitrião, o dono dessa mesa, é o Senhor Jesus. E Jesus convida os seus discípulos para participar dessa mesa. É sempre um ato de fé. Algumas pessoas imaginam: puxa, pequei durante a semana e agora, com a maior cara de pau, eu venho diante dessa mesa. E eu diria: é isso mesmo. Você pecou, talvez eu tenha pecado, e a gente vem com a maior cara de pau, de novo, falar para Deus assim: não consegui atingir o nível de santidade e pureza que o Senhor quer de mim. Mas Ele diz: você nunca vai conseguir, nunca. Por isso eu enviei o meu Filho, que foi o único que conseguiu. E na morte dele, Ele incluiu você para sempre.
Então, se você pensa que participar da ceia é uma questão de pureza, de que você é bom, não venha. Não venha. Essa mesa não é para quem é bom. Essa mesa é para quem confia no sacrifício de Jesus. Foi Ele que nos purificou. Ele que nos tornou justos. E é só por isso que a gente pode vir a essa mesa. E é por isso que a gente pode vir com toda a cara de pau, e com toda a alegria e com toda a confiança. Deus nos ama. E Ele nos ama mais do que um dia a gente vai conseguir compreender. Pedir pastor Guerra nos conduzir nessa oração de gratidão. Recebe, Pai, a nossa gratidão, a gratidão da igreja que está presente aqui, vai participar desta mesa. Recebe a nossa gratidão porque Tu colocaste fé em Jesus nos nossos corações. Tu colocaste, Senhor, nos nossos corações a certeza de que Jesus Cristo, com o seu sangue, Ele lavou os nossos pecados. Então nós te louvamos e te bendizemos como igreja, porque somos convidados a participar deste banquete, que é a festa do reino, a festa do Rei Jesus. E nós te agradecemos porque Ele está presente aqui conosco. E Ele é aquele que nos convida para virmos aqui, comermos do pão, bebermos do cálice e assim sermos fortalecidos na fé e na confiança no Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. No nome dEle é que oramos. Amém. As Escrituras dizem que o Senhor Jesus pegou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por você. De maneira semelhante, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, feita do meu sangue. Comam, bebam, façam isso em memória de mim. Quando comemos o pão, bebemos o cálice, nós estamos nos identificando como discípulos e discípulas do Senhor Jesus, de pessoas que têm a plena consciência que jamais atingirão o grau de pureza que Deus merece e exige, mas que têm a plena consciência de que Jesus fez essa obra e nos incluiu, e por isso, pela fé, nós temos livre acesso novamente ao Pai. Então nós iremos pelos corredores laterais, pegamos o pão, o cálice, voltamos para o nosso lugar, depois nós participamos juntos. Vamos então participar desse momento. Para ajudar também.
som. Algum irmão ou irmã não foi servido, nós podemos chegar até você, só fazer um sinal. Todos? Ah, não. Eu pego depois. Não tem problema, logística. Deixa eu servir vocês então. Guerra. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Irmãos, vamos então participar. É bom nós estarmos juntos, então a gente participa de novo com essa saudação. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus para você. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Bom sermos lembrados da nossa identidade nele. Tudo está nele, nada em nós. Não é nossa força, nossa capacidade ou os nossos méritos que de alguma forma construíram nosso caminho até Deus. Não. Nós não conseguimos. Deus que construiu o caminho dele até nós. E em Jesus Cristo nós fomos perdoados e tornados justos agora diante de Deus. Antes de encerrarmos a nossa celebração, 2 avisos. Primeiro, no próximo domingo, o Ministério Infantil está convidando as mamães que têm os filhinhos no Ministério Infantil. É o meu caso? Não. É o caso da Gabi, certo? Então, as mamães que têm os seus filhos no Ministério Infantil estão convidados para um domingo especial após o culto da manhã. Então, qualquer dúvida, você pode procurar a Miriam, que ela orienta você. Também, o Ministério de Conexão, nós estamos compartilhando com os irmãos a necessidade de termos mais pessoas para ajudar na transmissão, na projeção e também no som. Então, se você puder participar, então você pode procurar a Fabíola, ela te orienta, ou um dos meninos que trabalha no ministério, para que a gente possa tornar mais fácil então o ministério e dividirmos as cargas uns com os outros. Vamos ficar em pé, vamos cantar novamente a última estrofe do Preciosa Graça, e aí a gente recebe a bênção.
Que o Deus de todo amor e graça vá à tua frente, te mostrando o caminho firme e seguro por onde você deve ir. Que o Deus de todo amor e graça esteja de trás de ti, te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal. Que o Deus de todo amor e graça esteja sempre do teu lado para te apoiar, te sustentar, te levantar se por acaso você cair. Que o Deus de todo amor e graça seja como uma rocha sobre a qual a tua vida foi construída, por isso não pode ser abalada nem destruída. Que Deus de todo amor e graça derrame coisas boas sobre a tua vida, supra todas as tuas necessidades, as tuas e as do teu lar. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus o Pai, e a comunhão, o consolo, a força do Espírito Santo esteja com todos vocês e com vocês permaneça hoje e sempre. Amém.